Olá, dia 11 de julho de 2020, estamos aqui para mais uma Psicanálise Live, como ocorre todos os sábados, às 16 horas. Hoje o tema será luto e gratidão. Eu vou receber a psicanalista Elisa Maria de Ulloa Sintra. Sejam muito bem-vindos, Luzia, Wilson Clay, um abraço, Adriana, Ana, Tânia, a Era da Pressa, meu colega psicanalista Fernanda Fázio, Júnior, bem-vindo, colega de doutorado lá da PUC, Gláucia, Cessi, Eunice, bem-vinda. Vamos já dar início a mais uma live. Vocês, por favor, podem encaminhar esse aviãozinho aí para convidar os seus contatos que podem se interessar pelo tema e estão online. Então vai estar lá a bolinha, acho que é azul ou é verde, na frente do nome, indicando que a pessoa está online. Carla, bem-vinda. Vamos lá, vamos esperar as pessoas chegarem. A Cris Lemos, Diana Goldberg, que bom que você conseguiu, Diana. Marta, Elisete, Tony Alves, um abraço. Kaique, Lúcia Arantes, psicanalista, Jane, Luciene. Que bom, né? Reunir tanta gente em torno dos conhecimentos psicanalíticos. Agradeço a cada um de vocês. Essa semana vamos ter a Psicanálise Live no próximo sábado também. Mas antes disso, na sexta-feira eu vou fazer aquela live que eu prometi para a gente falar sobre mestrado, doutorado, plágio, a importância desses títulos, o que se considerar para escolher um orientador de mestrado ou doutorado, enfim, falar de temas relativos à pós-graduação. Keila, um abraço. Evane. Então, inclusive, vocês podem enviar perguntas para a live da sexta-feira. Jussara, um abraço. Olha, a convidada chegou, a Elisa. Deixa eu, Kátia. Vamos lá, só controlar aqui o horário, acho que eu já posso convidar. Convidada é ótimo, né? Já posso enviar o link para a Elisa se conectar. Enviado, vai aparecer uma mensagem, uma tirinha, é só você clicar em cima e estaremos conectadas na mesma live. Olá! Olá! Bem-vinda! Obrigada, bem-vinda você também. Ai, tá ótimo, tá pegando bem seu... Aí, se você puder deixar aí nesse local, tá ótimo. Tá, Pegando bem o seu rosto. ok. Cá estamos, né, para falar de algo que é caro a todos nós, né? Que está, Sim, todos que estamos aqui conectados. sim, Bom, Elisa, eu vou começar te apresentando. Elisa ok. Maria de Sintra, psicanalista, professora da graduação e da pós-graduação da psicologia clínica da PUC, orienta muitos mestrados, doutorado, pós-doc, trabalhos belíssimos, e autora de vários livros. Eu vou mostrar os dois que eu tenho aqui comigo e que eu uso bastante. E fica a dica, inclusive, para quem quer ali um apoio para compreender, né, para pensar a literatura tão densa da Melanie Klein, né? Esse livro você escreveu com o professor Luiz Cláudio Figueiredo, que já esteve aqui conosco, é Melanie Klein, Estilo e Pensamento. Ele é meio que um guia de leitura para Melanie Klein, né? E tem o outro que você escreveu com a Marina Ribeiro, intitulado Por que Klein? Né? Uhum. São duas obras muito importantes. E obrigada por estar conosco aqui. Obrigada eu, Ana Silvia. É um prazer estar aqui
com todo esse pessoal nessa live, né? Aos sábados. É muito bom estar aqui. Você acha que vamos começar já? Acho que podemos, ó, já estamos em 65 pessoas aqui, estamos no horário, acho que a gente pode começar. As pessoas vão chegando, né? Uhum. Então, essa live eu intitulei Luto e Gratidão, né? Então as pessoas podem estranhar, né? Porque é óbvio que eu me baseei no texto Príncipes do Freud, Luto e Melancolia, e no texto Inveja e Gratidão da Melanie Klein. E eu peguei só o lado da saúde, né? Luto e gratidão. Foi uma escolha deliberada, né? Então, como a nossa live é uma proposta de conversa, eu preparei algumas notas para ir conversando com as pessoas e com você. E o que eu vou falar é muito básico para quem conhece a Melanie Klein e Freud, para quem conhece psicanálise, né? Mas eu acho importante voltar, né, às ideias mais fundamentais. E tem uma relação que eu tento estabelecer que é nova, né? Então, eu vou explicar um pouco a questão que me inspira. O tema do luto sempre me intriga e sempre me inspira, né? Elisa, deixa eu fazer só uma observação para alertar as pessoas que estão aqui, né? Você falou que pegou dois textos aí, obras-primas da análise, né? O luto e melancolia e o inveja e gratidão. E aí você falou assim, eu peguei só o aspecto da saúde, o luto e a gratidão. E no senso comum, geralmente o luto é visto quase como um adoecimento, e você ressalta uma outra questão. Então eu convido a todos para ficar bem atento a essa marcação que a Elisa fez. E também você me ajuda a pensar que eu estava fazendo contas, né? Porque o luto e melancolia, Freud começa a escrever em 1914 e publica em 17. E a Melanie Klein publica Inveja e Gratidão em 1957. Então, 40 anos separam os dois textos, não é? E eu acho que a gente vai ter que pensar mesmo tudo que é necessário para lidar com o luto, né? Nós vamos falar sobre isso, mas eu já posso adiantar que para lidar com o luto, a gente tem que desenvolver uma liberdade para rir e para chorar, e a gente vai precisar de muitos suprimentos do mundo. Vamos precisar de abraço. Hoje em dia está difícil, né? Só virtual. Vamos precisar de escuta, conversa, livro, filme, silêncio, sono, rituais, histórias e companhia, né? Eu vou tentar falar um pouco sobre essa questão, né, que também intrigou o Freud. Ele dizia, é impressionante esse fenômeno, o luto, e ele escreve esse texto chamado Luto e Melancolia, né? Ele ajuda a gente a pensar que o luto é um trabalho de elaboração de perdas, né? É um verdadeiro trabalho psíquico, que, na verdade, é o trabalho que dá acesso para a gente à palavra, ao pensar e ao sentir, apenas, né? A gente instala e amplia a nossa capacidade de pensar e sentir através do luto, né? Eu lembrei da Hannah Arendt, né? Que a Hannah Arendt diz que pensar, sentir e julgar estavam bem quebradas no caso dos nazistas, né? Então, justamente, acho que faltava a eles muita elaboração de luto. Vamos pensar, então, eu vou falar brevemente e depois a gente abre para conversa, né? Fique à vontade. Na verdade, eu acho que a nossa vida transcorre em transformação, né? O que existia agora há pouco acabou de ir embora, já foi, né? É um instante fugidio.
e depois a gente precisa reconstruir aquilo dentro de nós, né? A nossa vida psíquica toda é talvez um trabalho incessante de transformar e temporalizar, né? Eu acho que a subjetividade humana, ela é um feixe de temporalidades diferentes, né? São memórias claras ou memórias mais difusas, memórias próximas, memórias distantes. E aí eu lembrei de um livro cujo título eu gosto muito. O livro Sim. é da Noemi Jaffe. Ela diz que ela coloca como título: Não está mais aqui quem falou, né? Olha, É lindo isso, porque eu sim, falei, mas no minuto seguinte eu já sou outra pessoa a partir do que eu falei e de como fui escutada, né? Então, sim. como a nossa existência é efêmera, é fugaz, né? É transitória. Então, eu acho que o luto é um trabalho psíquico, né? Essa ideia de trabalho é muito importante, como o trabalho do sonho, né? O trabalho de construção do sonho. Luto é algo que a gente tem que fazer todo dia, cotidianamente, senão a gente adoece de melancolia, de paranoia, de esquizofrenia, a gente fica agitado, né? Num estado maníaco, correndo Com para cá e para insônia, lá, né? tem insônia, exatamente. E a gente fica correndo atrás de ideias, ideais que enfiam na nossa cabeça e que a gente, né, não digere, né? Luto é digestão, né? E a gente precisa falar das coisas que a gente tem que se livrar, que tem que deixar para trás, né? Uhum. O luto é necessário para deixar passar o passado, para lidar com separação, com a nossa finitude, com tudo que é importante para nós e que a gente precisa se despedir daquilo, das pessoas que a gente ama, de quem a gente se separa, a quem a gente tem que dizer adeus pela vida ou pela morte, né? Eu acho que o luto é a base da saúde psíquica. A gente precisa se afastar de muitos sonhos malucos de poder, de ídolos, de ideais, né? A gente vive correndo atrás de uma perfeição máxima, absoluta, né? A gente tem uma enorme ânsia e sede de acumular e consumir, acumular e consumir. E Abraçar o mundo, né? abraçar o mundo. E a gente tem que abrir mão em lutar desses jeitos de funcionar, né? Uhum. Desde a infância, eu coloquei aqui, a gente tem que tirar a capa de super-herói, abrir mão de uma parte de tudo que a gente gostaria de ser e de ter, né? Do poder que a gente queria exercer. Bom, o pior são as ideias de perfeição máxima, né? As ideias de que existe uma raça pura e uma raça descartável, né? Temos que abrir mão dos rótulos, das certezas imaginárias que intoxicam o nosso corpo e a nossa mente, que nos adoecem e que ferem as pessoas, né? A Elisa, gente você me diga, permite, não claro. para interromper o seu raciocínio, mas para. Eu lembrei de um professor que eu tive há muitos anos atrás, um grande psicanalista, que ele dizia que, e lembra do ideal que você falou, que é tão importante abrir mão, né? E Uhum. ele dizia: por muito tempo eu achava que eu não podia ser um bom psicanalista, porque eu não tive babá inglesa. Então, são ideias malucas, né? Que a gente mantém na nossa cabeça, né? E fica correndo Uhum, atrás delas, né? Eu acho que são crenças, principalmente as de discriminação das pessoas, né? Que uhum, levam a gente a depreciar os outros. E que eu acho uhum. que todo ato de depreciação de alguém é um ingrediente para o próximo genocídio, né? A gente contribui para a próxima destruição da natureza e para o próximo ato de crueldade contra alguém, né? Então é terrível. Por isso a gente precisa enlutar de todas Sim, essas certezas. Fazer o luto do corpo infantil, dos primeiros amores,
das casas, das cidades onde a gente morou, né? Uhum. Então eu peguei, assim, bem breve, uma descrição muito boa do Freud, né, sobre o que é o luto. Ele fala isso, diferenciando depois da melancolia, né? E ele considera que tudo que eu vou descrever agora está nos dois, no luto e na melancolia, com Sim. exceção de uma coisa, né? Uhum. A melancolia seria um luto que se extravia, que nunca chega a termo, né? Que se prolonga indefinidamente. Uhum. Então, vamos falar em 5 linhas o que é o luto, né? Tá. O luto é um estado em que a pessoa sente um desânimo profundo, suspende o interesse pelo mundo externo, perde a capacidade de amar, inibe as suas atividades e perde a capacidade de amar o mundo, as pessoas, os projetos, né? Uhum. Até aí, luto e melancolia são idênticos, né? No caso do luto, isso daí é um estado, dura um certo tempo e vai passando. Tem Uhum. choro, tem sofrimento, tem que conversar com amigo, tem saudade, tem que fazer análise, né? Uhum. Para avançar, né, precisa voltar a ter senso de humor, a capacidade de rir de si mesmo, de dormir, Uhum. de sonhar, receber abraço, narrar e narrar de novo a própria história e ficar quietinho também, né? Sim. Aos poucos, então, a pessoa vai recuperando a capacidade de amar e de investir o mundo e as pessoas, né? Uhum. E aí ela volta para o mundo e está enriquecida com a experiência, né? Ela sai do luto enriquecida. Sim. E no caso da melancolia, a recuperação é muito mais difícil, a pessoa perde o ritmo, ela fica patinando, né? Numa inércia longa, interminável. Acontece tudo que está no luto, mas ela não faz a travessia. E o que mais atrapalha, incrível o Freud ter visto isso com tanta clareza, é auto-ódio, ódio a si mesmo, né? Se há uma separação, por exemplo, de uma relação afetiva, a Uhum. pessoa se utiliza daquela separação para falar mal de si mesma, para se depreciar, se Uhum. recriminar, né? Uhum. Chovem, então, autocríticas. E a gente, se você ouve com atenção as duas descrições, você vê que o ponto-chave é um decréscimo, a perda da capacidade de amar e investir o mundo com interesse, né? É a perda da capacidade de receber e dar amor, né? E aí Uhum. encontramos a conexão com a gratidão. Então, eu lembrei que um dia perguntaram ao Freud o que é o amor. Uhum. E a primeira coisa que ele falou foi: o Uhum. amor é gratidão em relação às fontes de nutrição, a todos que cuidaram de nós, que reduziram um pouco o nosso desamparo, a nossa carência afetiva, né? E aí eu pensei que desde bebê, né, quando você é alimentado no corpo e na Uhum. alma, né, o amor é Sim. depositado em você e ele é despertado em nós, ele Uhum. surge sutil nos primeiros tempos, né? Nos primeiros tempos ele é uma reação difusa de bem-estar, de conforto, por ter sido cuidado, embalado, Sim. né? Às vezes ele se revela por um sorrisinho, né? Um sorrisinho de nada e os adultos babam em cima, né? É, Porque se aquilo é uma desmancha. primeira resposta, né? Uhum. Então eu decidi, em vez de chamar as pessoas cuidadoras de cuidadores, eu resolvi chamar de doadores de vida, né? Os Olha, que doadores de termo vida bonito. é bonito, né? Eu me inspirei num Sim. psicanalista que fala de tudo que a gente teve ao nosso redor que foi doador de vida, né? Ele chama Sim. Symington.
Os doadores de vida, eles nos apresentam para o mundo, eles nos apresentam o mundo, né? E um bebê sente uma imensa atração pela luz, pela melodia da voz, pela natureza, e ele vai se tornando sensível e o mundo vai se tornando visível para ele através dos 5 sentidos, e ele vai tendo as primeiras experiências estéticas com a beleza, com o prazer, né? E esses primeiros momentos são de grande plenitude, né? O Freud falava de um sentimento oceânico, né? Como quando a gente está diante de uma paisagem assim aberta, né? Que há uma sensação de plenitude. O sentimento oceânico aparece também no orgasmo, na vida sexual, né? E essas experiências de sentimento oceânico são precursoras da gratidão. Então dá até para a gente dizer que quanto mais bem despertado e implantado tiver sido o amor, mais fácil será um dia se recuperar de um luto, de uma perda. Mais fácil será voltar a ter vontade de viver depois que o sofrimento nos abateu. Você tem uma reserva ou um Tem uma reserva, reservatório, né? exatamente. Que ele será remetido nesses momentos e pode se abastecer. Exatamente. Aquela reserva, ela pode estar apagada momentaneamente, mas ela está lá, né? Então, mas também quando os momentos de prazer, júbilo, tiverem sido muito raros, né? É mais fácil perder o contato com a gratidão por estar vivo, né? É mais fácil perder o desejo de viver e de investir o mundo, né? Então eu lembrei também que a Melanie Klein chamava as marcas de amor, né, dentro do nosso psiquismo, de objeto bom interno. Sim. O bom objeto interno é o lugar de irradiação da pulsão de vida, é um lugar de onde vai nascer o nosso desejo de viver e a nossa capacidade de amar. E a própria Klein, a Melanie Klein, ela fala que se essa marca não tiver sido bem implantada e assimilada dentro de nós, a gente não vai resistir aos tempos sombrios. E quando ela é bem implantada, ela pode se disseminar, né? Sim. O problema sempre é que tudo que é psíquico a gente não consegue medir, né, concretamente. E eu fico sempre muito surpresa com aquelas crianças que receberam uma porção muito pequenininha de amor e que elas conseguem multiplicar muito, né? Isso é algo quase que inexplicável, né? Mas eu acho que a chave do enigma está na questão da gratidão, né? Esse é o ponto criativo que eu trouxe para essas duas, né, esses dois autores, Freud de um lado e Melanie Klein de outro, que já disseram o essencial sobre esse tema, né? Mas eu estou querendo enfatizar um aspecto que eu vou chamar do aspecto do o que permite que alguém desenvolva a gratidão, né? Essa Nossa, questão da gratidão, pode isso me falar. remeteu ao Winnicott, né? Quando ele fala da capacidade para o desenvolvimento. Se de alguma Sim, forma o Melanie Klein não fala, numa capacidade para a gratidão. sim, você pode dizer. Eu acho que o Winnicott tem uma fala linda, né? Que ele diz que o bebê é uma organização em marcha, né? Então ele está se constituindo através de tudo que o ambiente pode trazer para ele, né? E eu acho que uma das coisas que o ambiente pode trazer é a capacidade para ele ter gratidão. Mas a gente vai ver como isso funciona, né? Sim. Porque eu acho que sentir gratidão exige da gente que a gente possa tolerar a falta.
é uma coisa difícil da gente tolerar. A falta, a frustração, a espera, né? Os A gente precisa limites. aceitar o limite. A gente precisa aceitar que a gente não tem o amor em nós, que o amor tem que ser dado, né? E mesmo a reserva que você fala, ela é uma reserva que está sempre como uma bateriazinha precisando ser realimentada, né, Sim, pelas sim, fontes sim. externas, né? Então, a vida em nós não está em nós absolutamente, a vida tem que ser transmitida, né? Isso você lê o Pontalis, né, o Jean Bertrand Pontalis, tem um livro Uhum. maravilhoso dele que ele fala muito que a vida tem que ser transmitida, né? Isso não tem saída. E eu acho que essa condição humana da gente não ter tudo dentro da gente Uhum. exige de nós uma grande tolerância a depender dos doadores e a sustentar uma dívida de gratidão a eles pelo dom da vida biológica e psíquica, né? E eu fico pensando que quem se sente ou quem quer ser autossuficiente nunca vai sentir gratidão, né? Porque a gente precisa depender e precisa se entregar aos cuidados do outro. A gente precisa receber, precisa se tornar receptivo à transmissão da vida psíquica. Isso também, na análise, a gente pode ter um circuito de transmissão de vida psíquica. E se a gente fica muito narcísico, se fecha, a gente vai ter um negócio que se chama reação terapêutica negativa, né? A gente vai começar a dizer, eu não preciso de nada, tchau, vai embora, né? Uhum. Uhum. Então, eu acho que o inconsciente tem que ser receptivo ao outro. A beleza do mundo que ele nos transmite, a estranheza do mundo que também aparece, né? E a gente tem que se esvaziar para poder sorver a vida. Eu acho que esse é o mistério dessas crianças muito carentes, né? Porque elas, às vezes, receberam tão pouco, viveram num ambiente muito cheio de trauma psíquico, muito cheio de mortes, né? Mas, às vezes, elas estão ali ávidas, né? Sorvendo qualquer donzinho de vida que é colocado, que rola ali por perto, né? Elas têm essa capacidade de usufruir aumentada, né? Porque para receber, eu acho que a gente precisa abrir em nós um grande vazio e depois poder receber e agradecer, né? Porque é muito difícil pedir, não há nada mais difícil nessa vida do que pedir, ter coragem de pedir, e de Uhum. depender. São dois pontos que eu acho que a gente tem muita dificuldade de aceitar, né? A Uhum. nossa condição desamparada, né? Uhum. E eu acho que quando a gente vive aquele sentimento oceânico, né, da experiência de satisfação, desde o início da vida, isso talvez crie em nós uma forma a priori de gratidão, né? Já isso, se a gente foi capaz de, né, viver um estado de elação, né, de Uhum. euforia, a gente já está preparando a gratidão, né? E então, para chegar na gratidão, a gente precisa tolerar o apego, esse átame do vínculo, né? Sim. Porque o vínculo amarra a gente, é difícil se sentir amarrado ao outro, né? Precisando do outro, tendo que esperar por ele. E a gente tem muita dificuldade de se entregar à experiência de amor, né? A gente resiste muito. E a gente tem que se consentir, às vezes, momentaneamente, em ser refém do outro. Eu até coloquei aqui no texto, ai, 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 isso dói, né? Isso não é uma experiência tranquilex.
Sim, e para algumas pessoas especificamente bem mais difícil do que para outras, né? Exatamente. E então eu me perguntei o que será que é difícil, o que que atrapalha a recepção, né? Eu acho que é sempre alguma arrogância, né? É o narcisismo, com certeza, né? No nosso narcisismo, a gente quer nascer prontinho, né? Com todo o amor resolvido, já sabendo tudo, já podendo fazer tudo, né? E não precisando de ninguém. Então, quando a gente já quer ter dentro da gente o dom da vida, quando a gente não quer nem precisar pedir, nem precisar esperar, é muito mais difícil a gratidão e também o luto. Eu vou dar uma paradinha e a gente pode conversar um pouquinho, receber algumas perguntas, e aí eu tenho mais um trechinho para falar, né? Mas dá para a gente Certo, parar um pouquinho aqui. tá. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta que lhe escuto, olha aqui, tem gente aqui, grata a você, Elisa, pela sua vitalidade e criatividade na transmissão do conhecimento. Deixa eu ver, deixa eu ver quem foi, a Maísa Bezerra. Olha só Pois que é, legal. porque né, A transmissão do conhecimento também é né? transmissão de vida, né? Eu recebi Sim, muito dos meus professores, nós tivemos o mesmo aham, orientador, né? Que foi o sim, Mezan, eu recebi muito do sim, Luiz Cláudio Figueiredo, de todos, né? Minha sim, psicanalista atual, é, os meus amigos supervisores, quantos, né? sim, Colegas, sim. tem uma transmissão cruzada, intensa, né? Que é o que Fora os mantém pais, a vida, alimenta a irmãos. vida. É, é. Né? Eu gosto muito do Christopher Bolas, porque ele fala que o nosso ele fala na dimensão receptiva do inconsciente, que a gente tem que desenvolver, né? Então, estou Sim. pensando em dar um curso no segundo semestre para a gente estudar melhor, né? O que que é isso que o Que Christopher bacana. Bolas fala, né? Da capacidade receptiva do Sim, inconsciente, né? que bacana. É. Porque isso acho que vai ajudar a gente. Fala, Ana, tem mais alguma pergunta, alguma... Não, não tem, não apareceu mais nenhuma pergunta, mas eu queria colocar aqui, Aham, aproveitando a sua pausa, você aham, falou da importância, né, de elaborar as perdas, que são as mais uhum, variadas, o luto, como, né, a gente está aham, tratando, ele não se dá só por morte, por uma perda física de alguém. E você me uhum, remeteu à minha pesquisa de doutorado, né, que eu falo dos refugiados sírios, desse refúgio uhum, atual. uhum. E uma das fontes de sofrimento, porque são variadas, é um trauma muito Muito forte, de fato, forte. complexo e amplo, mas Aham, um dos lutos que eles resistem, alguns, óbvio, em elaborar, é essa despedida do lugar, né? aham, Acima de tudo, aqueles que herdaram uma identidade de refugiado dos seus pais, que foram uhum, da Palestina para a Síria, né? certo. E tem a Uhum, transmissão desse legado, esse pai que não elaborou esse luto, né? aham, E transmite aham. narcisicamente para o filho essa identidade. Não, você nem sírio é, você nasceu na Síria, mas você é um refugiado palestino. Que E difícil, tem né? um aprisionamento em torno desse legado aí, que o Caes fala tão bem, né? E essas pessoas têm muita dificuldade de se inserir aqui, porque elas estão presas, não só a Síria, mas a Palestina. E é engraçado, porque é um retorno que eles querem para uma terra que sequer eles conhecem. Nunca tiveram na Palestina. Uhum. Então é um É, luto herdado, né? Um luto é um luto não herdado. vivido. Exatamente, difícil de herdar, né? Porque eles teriam que ter implantado mais profundamente a memória dessa terra para eles Uhum. poderem ter um lugar para voltar, né?
é um Sim. exílio de lugar nenhum, né? É muito Aham. difícil, né? Eles já foram, antes de nascer, os pais deles já estavam exilados, né? Uhum. E eles não têm instalada dentro deles a memória da terra de origem, Sim. né? Uhum. Eles têm, por transmissão de geração, né, Isso. uma Uhum. referência a esse lugar, mas não Uhum. é um lugar bem implantado dentro deles, né? Uhum. Para o Uhum. qual eles podem voltar à noite quando dormem e sonham, né? Porque o Sim. sonhar noturno é muito legal, né? Para fazer a gente poder voltar Elaborar. a ver as pessoas e as cidades que a gente ama, né? Uhum. O Pontalis fala disso lindamente, né? Pontalis perdeu o pai com 9 anos, então ele tinha, né, essa dimensão do luto implantada nele, né? Uhum. Tinha uma foto do pai abraçando ele, a qual ele voltava sempre, né? Como Uhum. que esse lugar, né, essa marca interna do objeto bom. Uhum. Sim. Eu acho que o Bolas vai ajudar a gente a entender alguns mistérios, né? Principalmente esse mistério dessas crianças que irradiam as migalhas de vida que elas receberam, né? Receberam migalhinhas, mas Uhum. talvez elas tinham uma capacidade maior do que muitos de nós de aceitar o vazio. E essa aceitação do vazio deixava elas predispostas a aceitar o dom da vida, a transmissão da vida, né? E aí Uhum. elas conseguem irradiar e multiplicar o que elas receberam, né? Eu até me Uhum. lembrei de várias histórias contadas, né? Dessas crianças que fazem as próprias pipas, vão brincar, né? Num lugar, na água da chuva, numa nascente d'água Uhum. atrás da casa, né? Elas vão reunindo os momentos de que receberam alguma coisa em marcas de amor dentro delas, né? E, e também acontece que tem pessoas cujo ambiente de origem foi tão traumatizante que não dá para sustentar nenhuma demanda de amor, né? As pessoas, a gente quer fugir correndo de qualquer promessa de amor, faz de conta que está tudo bem, não preciso de nada, né? Uma defesa Sim. maníaca, né? Sim. E aí a gente às vezes fica muito narcísico, assim, a gente entra numa ideação de querer nascer pronto, de já ter tudo dentro de si, e aí a gratidão fica impossível, né? A gratidão exige essa experiência do vazio, né? Uhum. E Sim. também uma capacidade de receber e reter o amor, né? Mas é justo essa capacidade que faz com que uma pessoa saia da melancolia e entre no luto, né? Que é a parte mais saudável, né? Sim. E tem uma memória também que me veio quando eu estava escrevendo esse pequeno texto, né? Uhum. Acerca dessas pessoas que são capazes de multiplicar, né? A gente fala, tiraram leite das pedras, né? Porque Sim. tiveram Sim. pouca coisa, né? Apesar Uhum. disso, eu acho que isso não é mágico, né? Por que que Uhum. eu digo isso? Não brota do nada, né? Nesses 35 anos de clínica, eu já ouvi muitos e muitos relatos, né, de Uhum. bullying, abandono, discriminação, né, discriminação de cor, discriminação ligada à sexualidade, Uhum. indiferença, crueldade, tudo, né, falta de amor, abandono. Uhum. Todas essas histórias, quando você acompanha, né, toda essa clínica do trauma, né, que é tão importante, que Sim. a gente tem no Ferenczi, no Winnicott, no Balint, né, grandes
grandes exemplos de como No próprio lidar Freud, né? no próprio Freud, né? Mas em todas essas histórias de abandono, sempre tem um relato significativo que essas pessoas trazem. Isso eu acho bem interessante. Elas falam de, às vezes, um único gesto de reconhecimento numa infância inteira, um único gesto de escuta, né? Uhum. Um mínimo traço de empatia que foi recebido, né? Eu lembro de uma história clínica que já tem mais de 20 anos, que ele falava de uma história que a professora contou. Era uma história sobre um cachorro. Mas aquela história entrou, né? E isso fez toda a diferença, né? Olha só. São pequenos esconderijos, né? Onde uma pessoa se esconde da chuva de indiferença, né? Eu já ouvi crianças muito pequenas que usavam um radinho para ouvir uma canção porque ficavam muito tempo sozinhas, né? Um cantinho da casa que virou um lugar de abrigo, né? E tudo Uhum. isso me fez lembrar do Guimarães Rosa, que até eu falei para você, e Sim, coincidiu, né? Porque você é, ia usar aquela frase do Guimarães, né? Que é sim. linda, né? O Guimarães fala qualquer forma de amor, qualquer gota de amor, né? A palavra Uhum. dele não é exatamente essa, já é um descanso na loucura, né? A loucura da falta, da indiferença, né? O Então, enlouquecimento pela carência afetiva, né? é, exatamente. E eu acho que esses gestos minúsculos de amor, de você se sentir visto por alguém, né, entendido, é que fazem depois a gente irradiar a dinâmica amorosa que quase não existia. É assim que eu entendo a história de algumas pessoas, né? Uhum. Que têm uma capacidade de recusar que o ambiente foi muito pobre e que desenvolveram prazer de brincar, de inventar, de transformar a Uhum. precariedade em vida, né? Sim. Então, aquele pequeno incidente, né? Pode ter sido uma tia, uma professora, um avô, um Uhum. desconhecido, né? Mas aquilo ajuda a despertar e a irradiar a pulsão de vida. Então, o que eu acho que acontece, tanto no luto quanto na melancolia, é que o Uhum. amor cai momentaneamente no Uhum. luto, né? Há muita Uhum. escassez, muito ódio, muita mágoa, muito auto-ódio, né? Mas às vezes aquele pequeno gesto de carinho dá início a uma outra implantação, uma outra irradiação, né? E eu acho que no fundo, sem receber alguma coisa de fora, não dá para ter gratidão, né? Uhum. Não é possível transformar melancolia em luto e perda em ganho simbólico, né? E em experiência emocional. Então, acho que eu preparei esse pequeno texto para a gente conversar, né? E para a Sim, gente ouvir um pouco muito aquilo que interessante. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem. Não, temos ainda bastante tempo. temos É, alguns minutos. sim. Eu vi uma pergunta aqui que era algo que eu já Diga. planejava trazer para discussão. Foi a Clau que perguntou. Eu não sei se Uhum. exatamente. Enfim, ela contextualizou o luto pela Covid, né? Eu não lembro Tá. exatamente toda a pergunta dela, mas eu estava já pensando, né, que é importante a Uhum. gente, nesse momento, olhar um pouco a falta dos rituais, né? A falta do Sim, funeral que foi suspenso pelo risco do contágio. O quanto sim. isso dificulta, como lidar com essa limitação para elaborar o Uhum. luto. Olha, é terrível mesmo, né? Porque o ritual é a presença amorosa dos outros e é a partilha, né? Eu volto sempre numa frase de um analista que eu entrevistei na época da graduação, né? Que me falou assim:
A dor, quando é partilhada, nunca mais é a mesma dor, né? A dor passa a ser um sofrimento dividido entre pessoas e um sofrimento que pode humanizar, né? Então, a gente ser privado dos rituais é uma grande privação, né? Eu tenho uma filha que está, nesse tempo de pandemia, morando num local de campo e perdeu um grande amigo recentemente. Foi um acidente. Um moço Uhum. novo, né? Uhum. Jovem, que teve um acidente horrível, foi atropelado. Ele estava correndo e foi atropelado. E ela Uhum. reuniu uma multidão de amigos desse rapaz e eles fizeram assim horas de ritual através do Zoom. Não sei se foi do Olha. Zoom, mas eles conversaram, eles se Uhum. lembraram, eles escreveram, né? Foi Uhum. muito, muito rico. E Sim, eu acho que aquilo que eu falei, né? Que o que que a gente precisa para fazer um luto, né? Que eu falei de início, né? Precisa de abraço, presença humana, né? uhum. Escuta, divisão da dor, né? Sim, Isso a gente precisa criar rituais substitutivos, né? Porque não sim, dá para suportar, né? A dor aguda é difícil de digerir, né? De processar. sim. A gente Precisa precisa de verbalizar, né? Colocar isso, em palavras para ir dando isso, sentido a essa dor. isso, isso. Fazer o memorial daquela pessoa, né? Fazer uma Uhum. expressão de amor por ela, né? E Uhum. fazer é, um enlaçamento daquela pessoa que não está ali dentro, interiorizar aquela história que cada um viveu com aquela pessoa, né? Dentro Uhum. da Uhum. nossa afetividade, né? Sim, sim. Tem um site, eu infelizmente não me recordo o nome, mas quem tiver interesse pode buscar no Google, que ele Uhum, está registrando o nome de todas as pessoas que morreram pela Covid, é um memorial virtual. uhum, Volta e meia sai uma matéria na TV sobre isso. Alguém teve iniciativa, ou um grupo de pessoas. Então, é um lugar que os parentes, os amigos podem ir acessar uhum. esses escritos como se fosse uma visita ao túmulo, sabe? Uhum. Uma espécie de visita ao túmulo. Palavras de homenagem e de amor e de carinho para aquela pessoa, né? Eu acho isso super importante. Eu estou lembrando aqui de uma professora da PUC, da graduação, a Adriana Barbosa, e de uma amiga nossa, a Luciana Pires, que elas vão fazer uma live no começo de agosto. Elas estão coletando sonhos de pessoas Olha. durante a pandemia, né? Para Uhum. escrever depois um livro, né? Uhum. Porque são experiências muito ricas e mesmo porque o luto não é só quando a gente perde por morte, né? Mas a Sim. gente perdeu tanta coisa, né? Nesses Uhum. 4 meses e vamos continuar perdendo algumas coisas, né? Até Sim. o fim do ano, Sim, que o que trabalho, consola a gente, paciente. é, o que consola a gente são as lives, os concertos, né? Os Uhum. programas de música em que as pessoas Sim, se relacionam e se desenvolvem alguma forma de solidariedade, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a Olha, clínica fala, pode não, falar, não, Ana. não, não, pode falar. Não, ia só falar que a clínica do Ferenzi, né? Tá tendo um grupo enorme do Ferenzi, a clínica do Winnicott. Você trouxe o Uhum. Ricardo, né? Numa live. Sim, Nós vamos ter sim. uma live com o Ricardo e com o Alfredo Nafá Olha que para legal. falar da clínica de Winnicott. É, Aham. é bom a gente contar que a gente tem um grupo de pesquisa muito legal, né? Que Uhum. junta vários professores, Uhum. 5 professores da PUC, mais 4 professores da USP,
E nessas pesquisas eu acho que é muito importante a gente poder trabalhar a questão do luto impossível, né? E de todas as práticas terapêuticas que a gente pode ter para trabalhar, para favorecer, né, Sim, a travessia do luto. sim, sem dúvida. Pessoal, nós temos tempo para uma pergunta. Alguém se arrisca? Essa página que eu fiz aqui, essas lives, Elisa, nasceu a partir dessa ideia mesmo. Eu falei, olha, é algo muito complexo que não é o momento de se isolar, ao contrário de se aproximar. Não fisicamente, a tecnologia hoje nos permite, né, estreitar o distanciamento, ou diminuir o distanciamento, mas a ideia era isso, era pensar esse momento, né? E tem acontecido. Sim. Bastante gente aderindo, acompanhando, tem outros, essa não é a única página, né? Tem outras pessoas também se movimentando. Sim. Eu acho que a gente precisa ter essa troca para suportar a falta de rituais, né? A gente precisa criar novos rituais, uma nova forma de pesquisar em psicanálise, né? Eu esqueci de falar o nome do laboratório, né? De Diga. pesquisa, laboratório LIPSIC, laboratório interinstitucional, né? Porque junta a USP e a PUC, de pesquisa em psicanálise contemporânea, né? Bacana. Então, Pois é. E uma uma questão da contemporaneidade que a psicanálise está vivendo é também se permitir a interagir por meio da tecnologia, desde os atendimentos até o que a gente está fazendo aqui agora, né? sim, Que para alguns psicanalistas é bem tranquilo, para outros a gente sabe que um tanto difícil atender pela mediação aí da tecnologia. sim. E tem até uma experiência bem recente de gratidão que eu posso só contar rapidinho, que nós tivemos que começar a dar aula na graduação da PUC, no terceiro ano, para turmas de 40 alunos, e eu que não tinha experiência de plataformas, em 10 dias eu aprendi umas 5 plataformas. E eu estou muito grata. Os alunos foram muito receptivos. Eles fizeram no final do semestre provas maravilhosas. O pessoal da pós também, né? Quer dizer, parece que todo mundo desenvolveu um tipo de solidariedade. Deu muito certo, né? Tem que agradecer muito, porque é difícil para todo mundo perder, né, o contato presencial, né? Sim, perder um jeito de se fazer as coisas, como dar aula, entre tantas outras, que já era dominado, né? Exato. E salas grandes, né? Que você dá aula para aquelas bolinhas, mas no fim todo mundo perguntando, escrevendo, se formou um Demonstra nível. interesse, né? Todo mundo investindo, né? Então, isso que eu penso que às vezes numa experiência de falta, né, cresce o desejo de investir e é uma partilha mais profunda, né? Porque a gratidão, Elisa, você falou bastante de se abrir para o outro, para receber, mas ela também envolve doar, né? Tem uma troca aí, né? Sim. É que parece que quando você pode desencadear a troca, a recepção, né? Se você recebeu e implantou bem o que você recebeu, você sente um movimento, né, quase uma pulsão de agradecer e oferecer, né? Começa a ser um circuito positivo, né? Ao passo que quando vem a mágoa, a solidão, o outro lado, né? A gente vai retraindo, né? E vai ficando difícil instalar uma dinâmica amorosa, né? Sim, sim. Que interessante. Pessoal, nós estamos nos últimos minutos. Você quer colocar alguma questão para fechar, Elisa? Você quer falar mais alguma coisa?
Olha, eu acho que o luto, de tudo que a gente falou, ele é tão importante e é ele que instala a nossa capacidade de sentir, pensar e julgar, né? Que é exatamente o que faltou para os nazistas, né? E Uhum. que eu me interesso profundamente pela clínica do trauma, né? Porque Uhum. a quantidade de sofrimento humano que por discriminação, né? Porque as pessoas foram Sim, discriminadas desde sim. crianças por A, por B, por C, por Uhum. corpo, por, né? Cor da Pelo pele, sotaque, sexualidade. eu aqui como uma representante nordestina, preciso pontuar isso. Sim, imagine alguém com sotaque português, com sotaque estrangeiro. Tem muita Aham. violência, né? Eu acho Uhum. que a humanidade, os psicanalistas, todos, né, os sociólogos teriam que se dedicar hoje em dia e nos próximos anos a entender por que que a gente joga a nossa violência contra o outro, fazendo ele virar um bode expiatório, né, da nossa precariedade, né? Isso é bem terrível. Eu acho que, né, eu me interesso por orientar toda e qualquer pesquisa, né, que trabalhe essa questão da discriminação em qualquer nível, né, Uhum. que Uhum. leve à crueldade de alguma forma entre as pessoas, né? É, isso faz o mundo cada vez mais duro, né? Quando tem, Sim, né? sim. E talvez ampliar a nossa capacidade de sonhar a experiência, a nossa experiência e a experiência do outro, né? Uhum. Quem tem capacidade de sonhar a experiência do outro se Uhum. protege da violência, né? Não Sim, fica querendo, né, domesticar o outro, catalogar o outro, né? sim. Tem Porque no júbilo. final, eu penso, ok, a agressividade faz muito mal ao outro que sofre, que é alvo dela, mas eu penso que o prejuízo Uhum. maior é para a fonte, para a pessoa que, né, projetou, Sim, dirigiu ao outro. Essa pessoa paralisa, ela não cresce, ela está tomada por essa inveja, por esse ódio. sim. Tem um mecanismo de retraimento de vida, né? Que é muito triste, né? Uhum. E o mundo está difícil demais, né? Tudo que a gente puder juntar de todo o saber da humanidade inteira, né? Na direção de elucidar esses mecanismos da violência, né? Eu Uhum. acho que, né, tem um antropólogo que chama René Girard, que é Uhum. maravilhoso, né? Eu estou estudando também o Christopher Bolas. E todos os Sim, analistas acabaram trazendo contribuições para essa questão do traumático, né? sim. Mas é um universo imenso, né? A gente está só começando a entender os mecanismos de violência que geraram todos os genocídios, né? No Sim, século XX, a gente fala da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, mas teve mais uns 7 genocídios no mínimo, né? sim, sim. E Teve hoje o que a Ruanda, gente né? vê Teve lá a na Síria Turquia, também, né? A guerra da Síria, uma sim, catástrofe absurda, né? sim. E são Todas lutos, as. né? Exato. Lutos coletivos. É. Nesse sentido, a gente tem no Rio a Carla Pena, né, que Uhum. estuda essa questão dos traumas coletivos, do trabalho com os traumas coletivos, né? Precisa ampliar isso, esse tipo de trabalho, né? Que ela já vai realizar lá na França, na Inglaterra, na Croácia, né? A Sim. gente precisa de mais gente trabalhando nessa direção. Elisa, Reabilitar, né? Fala. desculpa, nós Não, temos, só acho que pode falar. reabilitar as práticas de psicanálise em grupo, só isso que eu queria trazer. Uhum. Mas pode falar, Ana. Interessante. Não, nós acho que mal temos tempo para nos despedir, mas a Gláucia pede a indicação de um filme que possa nos ajudar a pensar o luto. Você lembra de alguma coisa? Se não, depois você me passa e eu posto aí na página também. Tá. Eu lembro de um filme maravilhoso, é um filme japonês
Que até Elisa, desculpa, a gente tem 20 segundos. Vamos dar tchau e aí depois você me passa e eu posto na página, senão a gente não vai dar Tá tempo. bom. Eu vou Desculpa. postar para você, pode deixar. Tá. Eu queria te Tá bom? agradecer imensamente, agradecer a todos que estão aqui. Você enriqueceu aqui a nossa tarde de sábado e fica o convite para voltar a hora que você quiser. Muito obrigada.